Pessoal, resuminho bem rápido aqui sobre as razões trigonométricas, né? As principais razões trigonométricas. Em alguns exercícios aparece aí triângulos retângulos que vocês precisam resolver. Então, só revisando aqui rapidinho. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Um ângulo reto, e outros dois ângulos agudos. As razões trigonométricas, elas acontecem quando a gente considera um desses ângulos agudos desse triângulo. Vou chamar aqui de alfa. Mas, né, vai ter o valor lá no exercício, 30, 40, 50 graus. O que a gente faz? Identificando os lados desse triângulo com relação a esse ângulo agudo. O lado que está sempre aqui contrário a 90 graus, isso nunca vai mudar. É o maior lado do nosso triângulo, é a hipotenusa. Dado o ângulo de 60, não, né? O ângulo alfa aqui, um ângulo qualquer. O lado contrário a ele, o que está lá longe dele, a gente chama de cateto oposto. E o lado que faz parte aqui do nosso ângulo, cateto adjacente. As três razões trigonométricas fundamentais, elas relacionam o ângulo com os lados. A função seno, né, a razão seno, ela vai relacionar cateto oposto com hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Então, essas três são as principais, seno, cosseno e tangente. Quando a gente fala seno, a gente está falando seno do ângulo. Cosseno é cosseno do ângulo. E aí, com isso, esse seno, esse cosseno e essa tangente, ele tem valores pré-definidos. Quando você tem um ângulo qualquer, 15 graus, 10 graus, 40 graus, ângulo agudo, né? Até 89 graus, esses valores, eles são dados em forma decimal, 0, alguma coisa. Quando a gente tem três ângulos ali, que são o que a gente chama de ângulos notáveis, para os ângulos notáveis, a gente não usa colocar a forma decimal deles, não. A gente coloca essa forma de fração. Então, tem a tabelinha dos ângulos notáveis. Sempre que no seu exercício aparecer ou 30, ou 45, ou 60 graus, é esses valores que você vai substituir. Eles são os que aparecem mais. Porque, assim, de regra, né, a gente teria que saber eles de cor, tá bom? Então, se você vai fazer uma prova, um exercício, geralmente vai ser dado esses ângulos. A menos, claro, que o enunciado te fale o valor daquele outro, que quer que você calcule, tá? Vamos fazer um exercício aqui bem rapidinho, só para a gente poder aplicar o que a gente acabou de falar aqui, tá? Vou pegar um triângulo retângulo qualquer. Vamos tentar fazer o desenho aqui. Beleza, triângulo retângulo. E vou falar que esse ângulo aqui dele, esse ângulo interno aqui dele, ó, esse aqui, vale 30 graus, tá? Vou colocar aqui do lado de fora. 30 graus. Dado esse triângulo, eu sei, vou informar aqui que esse lado vale 10 e eu quero saber o valor de x e o valor de y, desses outros dois lados. Então, quando você quer resolver um problema com triângulo retângulo, a primeira coisa que você vai fazer é identificar os lados, tá? Então, contrário aqui a 90 graus, esse 10 aqui, ele é quem no meu triângulo? Ele é a hipotenusa. Vou lá no meu ângulo, o ângulo que eu tenho informação dele, vou olhar aqui, ó, contrário a esse ângulo, que é o meu y, é o cateto oposto. E junto aqui do meu ângulo, cateto adjacente. Aí, beleza. Agora eu quero resolver esses lados, né? Tanto x quanto y. O que eu vou fazer? Eu vou escolher dois lados desse triângulo, um par de lados. De maneira que esse par de lados, um lado eu saiba quanto ele vale e o outro eu quero descobrir. Então, vamos dizer que eu quero descobrir primeiro o valor do x. Então, vou ter que escolher o lado aqui que tem o x. O outro lado que eu vou ter que escolher, obrigatoriamente, vai ter que ser o 10. Porque se eu colocar duas incógnitas, aí não adianta. Então, se eu vou escolher o x
com o 10, já escolhi os lados. O x é cateto adjacente, o 10 é a hipotenusa. Das 3 razões trigonométricas, a que usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, eu tenho que o cosseno do meu ângulo aqui, ó, cosseno de 30 graus, é igual. Vamos reescrever aqui, ó, cateto oposto em cima, hipotenusa embaixo. Então, cosseno de 30 graus, lá naquela outra tabelinha, né, não dá para eu voltar ela aqui, mas o cosseno de 30 graus, ele vale raiz de 3 sobre 2. Isso é igual cateto oposto. Oh, gente, desculpa, cateto adjacente, né? Escrevi errado aqui, cosseno é cateto adjacente. Então, aqui, ó, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, ele é o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente que a gente colocou aqui? X sobre a hipotenusa, 10. Chegou nessa conta aqui, você vai multiplicar cruzado. Deixa eu apagar esse cateto ali que eu escrevi errado, para não ficar confuso aqui, né? Acabei falando errado aqui para o cosseno. Então, cosseno, cateto adjacente, de acordo com o nosso exercício aqui. Então, chegou aqui, ó, vai multiplicar cruzado. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x. Isso é igual a 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. O 2 passa dividindo, x é igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Simplificou, x é igual a 5 raiz de 3. Acabou. Para fazer o y, usando aqui razão trigonométrica também. O y, que a gente quer descobrir, ele é cateto oposto. Então, eu tenho que pegar ele e alguém que eu já conheço. Como a gente já sabe o x, você pode escolher. Se você quer tanto fazer o y com o x, que a gente já descobriu quanto que vale, 5 raiz de 3, ou você pode fazer o y com o 10. Vou fazer o y com o 10 só para ficar mais simples, tá? Da gente fazer. Y, cateto oposto, 10 hipotenusa. Razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, a gente tem seno de 30. Agora sim, né? Seno de 30, cateto oposto sobre hipotenusa. Lá naquela tabelinha, você vai ver que o seno de 30, ele vale 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual, de acordo com o meu triângulo, cateto oposto y sobre hipotenusa, 10. Multiplicou cruzado, vai ficar 2y igual a 10. Isso vai dar y é igual a 10 dividido por 2. Y é igual a 5. Então, para usar razões trigonométricas, segue sempre esse padrãozinho. Dá nome para os lados, escolhe o par de lados, sendo que você vai usar uma letra e um número, e depois que você escolher esse par, você identifica qual razão trigonométrica que usa esses dois lados que você está querendo usar. Fez isso, é só substituir, seu exercício está resolvido.